No ar, podcast alternativo. A cada episódio, uma verdadeira imersão musical e cultural. Apresentação: Giancarlo FRC. Alternativo. Inscreva-se no YouTube e no Instagram, @giancarlo.frc. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Alternativo, pauta editorial, redação, notícia e jornalismo. Um podcast e programa de rádio, um projeto orgânico e independente. Apresentado toda sexta ao vivo na Rebeldia FM às 17. Você também encontra conteúdos exclusivos nas plataformas digitais ali no meu Instagram, na biografia, na bio, tem o meu Linktree, né, que vai ter lá o YouTube, Spotify e Deezer, pessoal. 3 anos no ar, semanalmente, pelas ondas da Rebeldia FM, um chute na mediocridade musical. rebeldiafm.com.br, começa a compartilhar que hoje o programa está demais. Produção, direção e apresentação, Giancarlo.frc. Compartilha aí, pessoal, com seus amigos. Lembrando que temos parceria com a Produto Oficial, merchandise aí do Rock Gaúcho. Aí uma promoção Super 10 aí pra vocês, né? 10% de desconto com o cupom alternativo. É só colocar lá em letras maiúsculas, alternativo. Certo? Mais de 600 produtos, copos, canecas, camisetas, bottoms, enfim, tudo, né, meu? É bem legal o site, você encontra lá na Produto Oficial. Lá no meu Linktree tem direto o site, tá? Você encontra em uma mega loja e muito legal mesmo, né? Por falar em banda, né, nós temos hoje os convidados da Rontentix, que fez um super show, né? Quando eu fui lá no show dos caras, olha, os caras são punk rock na veia, estão um tempo aí na estrada, merecem respeito. E é punk rock total, né? Rontentix aí, que é aqui do Rio Grande do Sul. Tem o Douglas Wizzy, voz, Thiago Kemen na guitarra, Felipe Bittencourt no baixo e Alex Lamarck na bateria, né, pessoal? O show deles que eu fui foi o We Are One Tour, né, que tocou Face to Face, né? E olha, os caras são demais, né, meu? Os caras tocam muito bem, assim. Me lembrou muito Ramones, assim, que tem muita banda inspirada em Ramones, né? Mas eles lembraram, assim, parecia que estavam numa imersão, assim, harmônica, né? E é muito bom quando a banda faz algo natural, que não seja cópia. Tu percebe que é inspiração e transpiração e dedicação, né? Não é algo assim cópia, né? É algo real mesmo, algo muito interessante, assim, olha, muito legal. Vamos lá então, as apresentações, se apresentem aí, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela participação, né? E é isso aí. Olá, tudo bem? Eu sou o Kemen, é um prazer estar dando essa entrevista aqui para o Giancarlo. É uma honra a gente poder falar de música, falar dos novos projetos, falar o que a banda está criando de composições novas. Bem legal, obrigado pelo convite. Pô, Gia, obrigado aí pelo convite, muito legal estar participando aí do teu programa hoje. E o que levou vocês aí na carreira musical a essa opção, né, na música? Como começou essa história? Digo assim, desde lá dos primórdios, né, pessoal? Vamos começar por aí. Bom, no meu caso, né, eu já tenho uma família onde ela é voltada para a fabricação de instrumentos musicais e isso sempre me chamou a atenção. E eu sempre olhei a música como uma forma de expressão. Sempre tive essa vontade de me comunicar, então eu comecei a tocar guitarra desde cedo e tinha essa vontade de fazer uma banda. Com 14 anos eu fiz a minha primeira banda, toquei bastante tempo com ela, depois eu fiz outros projetos, até chegar na Rontentix. E a Rontentix eu vi como uma chance de mostrar toda a minha expressão musical dentro do punk rock. E ali subir no palco é uma coisa que não tem explicação.
É um sentimento único, onde tu vai colocar toda a tua força e toda a tua alma. A carreira musical, ela é inspirada pelos artistas que a gente escuta até hoje, né? Que eu comecei a ouvir lá na minha adolescência, né? Eu sempre gostei de artes de forma geral, principalmente de artes gráficas, quando eu era jovem, né? E na adolescência eu comecei a ouvir rock, principalmente punk rock, né? Então eu acho que tudo isso que eu absorvi nesse tempo é o que me levou a fazer o que eu faço hoje com a Rotentix, né? Bom, inevitável a fonte de inspiração de vocês ser Ramones, né? Mas existe, assim, algum processo que vocês seguem, um treinamento, um estudo, vocês têm alguma formação musical, né? Qual a fonte de inspiração também de vocês nesse contexto todo? A maior fonte de inspiração para a banda... Olha, eu ouso dizer que seja o punk rock. Bom, a maior fonte de inspiração da banda é os Ramones, né? A gente faz questão de mostrar isso, a gente não tem nenhum receio de mostrar isso, né? A nossa maior inspiração com certeza são eles, e a gente procura beber muito dessa vertente, e é uma coisa que já tá assim, né, no nosso DNA, né? É, que o Ramones é uma coisa que, pelo menos da minha parte, assim, é desde criança, acho que do Felipe também, né? Uhum. Quando a gente escuta Ramones, a gente assimila isso, a gente tem vontade de montar uma banda, só que geralmente não são 4 elementos que gostam das mesmas coisas. E já na Rotentix, eu acredito que é a primeira banda que eu tenho na minha vida onde os 4 respiram Ramones. O Ramones entra na vida da gente como se fosse uma parte da nossa família, uma parte da nossa vida. A gente acorda de manhã e já pensa numa música do Ramones. Então isso transpõe para nossa música, para nossa vida. Muita gente pensa, o estilo do Ramones é uma coisa que tu não consegue reproduzir. Na verdade, tu não consegue reproduzir como eles faziam. Mas isso fica na nossa vertente, no nosso DNA, e a gente vai carregar isso para sempre. Então, inclusive, as composições, elas ficam com uma alma ramoneira. A gente fala muito disso, né, Felipe? A gente costuma dizer que a gente é uma banda de punk rock ramoneiro, né? A gente procura seguir essa doutrina que os Ramones começaram lá atrás, né? Porque não adianta, não existe rock and roll, não existe música sem aquela explosão que o Ramones causou. Eu me lembro que quando chegou aqui no Brasil, veio atrasado até os discos, tu escutava, era uma coisa de outro mundo. Então isso foi entrando na nossa vida de uma maneira muito forte, na maneira do Douglas reagir também. O Douglas é o compositor maior da banda, e ele é o cara que ele tem uma influência muito grande dos Ramones, mas a influência maior, mas ele consegue traduzir isso nas palavras dele, criar coisas dele, do pensamento. E eu acho que isso se refletiu também na criação da banda como um conjunto. A gente consegue criar músicas ramoneiras com a cara da Rotentix. Ela é Rotentix total. E a formação da banda, gostaria que falasse um pouco aí, a formação, quando surgiu. Eu sei que vocês já são veteranos aí, estão há um bom tempo na estrada, né, fazendo shows. Conta pra gente. Bom, a banda são 4 elementos fanáticos por punk rock: bateria, baixo, guitarra, vocal. O vocalista é o Douglas Wise, um cara que tem a voz do punk rock, fanático por Ramones e um ótimo compositor. Eu sou o guitarrista Thiago Kamen. E o baterista é o Alex, né? O Alex Lamarck, é meu amigo de infância, a gente já toca junto há um bom tempo, né? O que ajudou também bastante no entrosamento da banda. E a gente acha que a formação, ela se encontrou no momento certo de cada um, né? Ó, o pessoal já tá interagindo aqui e perguntando, né? Qual banda mais influencia vocês? Meio que parecido com a outra pergunta, mas... o pessoal já questionando aí, né? Bom, tem a influência da banda, e eu acho que cada um de nós também tem as suas próprias influências que acaba levando, né, sua musicalidade também para dentro do instrumento, né? Exatamente, porque a banda ela tem uma característica muito forte, uma influência grande dos Ramones. O punk rock como um todo, mas os Ramones uma representação muito forte, né, Felipe? A gente tem uma influência, né, dos Ramones, mas também, tipo, com certeza aparece aí bandas da Argentina,
surf music, né? Alguma coisa de hardcore também. Mas com certeza, se a gente fosse falar a principal influência, eu acho que uns 70% do que nos influencia para compor, para criar, né, até a forma de tocar é os Ramones. Até porque tem influência nacional também, tem os Replicantes, tem os Raimundos, tem todas aquelas bandas que criaram uma cena na década de 80. A gente ouve muita coisa de São Paulo que era efervescente, estava acontecendo, a música de Brasília, porque como o Felipe falou, cada um tem uma influência. Tipo, por exemplo, eu como guitarrista, eu sou influenciado tanto pelo Johnny Ramone quanto pelo Brian May. No baixo, Felipe, tu deve ter uma influência forte também. Eu gosto bastante de Motorhead, né? O Lemmy pra mim é uma grande influência, mas com certeza o CJ dos Ramones e o Didi também são grandes influências, mas tem ótimos baixistas, né? O baixista do Bad Religion, tem muito cara foda aí. E na questão de vocal, eu posso antever assim, ó, que o Douglas é influenciado pelo rock sessentista. Isso é muito legal porque tem aquela pegada de balada, tem aquela pegada forte. Então tu vê ali muita influência do Joey Ramone, mas também tu vê a influência das bandas de surf, as bandas de rock. Isso é muito legal. E da bateria, o Alex não tá aqui, mas a gente pode comentar assim, ó, que ele é um cara muito influenciado pelo Mark Ramone e tem uma influência muito grande de pegada hardcore também. E isso é muita força que demonstra na banda, né? E sobre músicas novas, alguma em mente, algumas? Qual é a situação, pessoal? Bom, na verdade a gente tem algumas novas músicas, né? O trabalho tá incessante, estamos fazendo muita música, é um trabalho bem pesado, né, Felipe? A gente tem já alguma coisa já bem em andamento bem legal aí. Só a gente tá segurando, porque a gente ainda tá lapidando, né? Pra tá gravando em breve aí. E toda música, eu acho que todo trabalho a gente tem que lançar quando a gente se sentir bem. E as músicas a gente gosta de mudar, às vezes uma palavra, às vezes uma nota, alguma entonação para ficar mais legal. E, inclusive a gente tem algumas gravações aí que a gente já pode disponibilizar para vocês aí para tocar em primeira mão. Sobre a cena musical aí, o estilo, né, o punk rock, como vocês olham assim, vê e percebem as dificuldades assim aqui no Brasil, né? Porque o punk rock teve uma crescente, né, uma decrescente, um pico alto ali, até na questão dos anos 90 também, né, com os Ramones saindo de cena, entrando o Green Day, que foi, acho que a última banda punk pop, né, mas os primórdios ali, o Punk 77 mesmo, GBH, Exploider, que era uma cena bem independente, então totalmente a ver com o que está rolando hoje com a cena do punk. Como vocês olham isso e a situação de vocês assim aqui no Brasil? A cena hoje em dia ela tem muita banda, né? Tem muita banda legal aí na volta, bandas que a gente escuta aí, que a gente curte, Blind Pigs, Zumbis do Espaço, Raimundos, Dead Fish, sei lá, tem muita banda boa, tem banda local aqui, tem a Flanders, tem os Horácios, tem a Rooster, tem muita banda legal aqui. É que tem muita banda e a cena tá muito forte, então tá muito legal de ver muita gente compondo bem, gravando bem, fazendo uma sonzeira, fazendo shows com casas lotadas, fazendo show, puxando o amigo, trazendo, fazendo uma movimentação e criando uma nova cena. Porque aqui foi muito legal a gente ver que teve a fase dali da década de 90 que era maravilhosa, 2000 foi incrível, depois como toda a cena dá uma baixa, mas agora tá maravilhosa. As bandas que o Felipe citou, elas estão se movimentando bastante, fazendo acontecer mesmo. E é uma honra a gente estar no meio dessa cena fazendo, trabalhando e estando com elas tocando, fazendo som. A gente sente assim que o rock ele perdeu um pouco de espaço, né, alguns anos atrás aí para outros estilos, mas a sensação que a gente tem, não sei se é porque a gente tá dentro do meio, né, mas a sensação que a gente tem é que parece que tá querendo voltar, né, bandas autorais, bandas covers, tem muita banda cover legal também, então
a gente sente assim que o cenário tá querendo ferver de novo, né? E parece que a única dificuldade que a gente vê mesmo assim é de romper barreiras, né? Chegar a lugares mais distantes, mas isso com as ondas do rádio, com a internet, facilita bastante. Só que ainda é uma barreira inatingível, chegar a lugares como o mainstream. Mas é uma cena que tem tudo para dar certo, ela se mantém viva, forte. Então, seja a cena, seja forte e se manter. É muito legal. Que legal, hein? Então, assim, a perguntinha clássica, né? Mas eu não saberia responder, porque olhando o currículo de vocês, olha quantos shows legais, assim, participação aí, que nem vocês falaram, comentaram com o Rich Ramone, né? Enfim, né, pessoal, mas nos conte aí qual o show mais importante que vocês fizeram, qual foi o público, qual cidade que vocês se sentiram assim com a melhor receptividade. Tocaram no palco do Face to Face, né, na opinião, nossa casa ali, mas enfim, é um baita currículo já, né? Que interessante isso aí, né, pessoal? Muito legal, né? A gente fez vários shows legais aí desde que a gente começou com essa formação, mas eu acho que é a unanimidade na banda, né? Dizer que os shows mais legais que a gente fez foi a turnê que a gente fez com o Rich Ramone aqui no sul do Brasil, né? Que a gente tocou em 3 capitais: Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Foi incrível porque assim, a gente já tocou com o Toy Dolls, já tocou com Face to Face, já abriu vários shows, já fez supla, já fez uma galera muito massa. Mas com o Rich teve um sentimento muito especial, porque nas 3 capitais foi uma emoção e foi uma troca com o público muito grande. Foi uma festa ramoneira, né? Se for ver assim, tava o público perfeito assim para Rotentix, né? Então, eu acho que assim, dizer onde a gente teve melhor receptividade, os 3 shows assim foram bem legais assim, porque era uma galera assim que ama o punk rock ramoneiro, né? Então... Mas claro que sempre é bom tocar em casa. E o show do Opinião pra mim foi assim, absurdo. Foi demais. Foi demais, foi muito bom. E o Douglas também cantou com o Rich, então foi massa pra caramba, assim, porque foi um momento muito especial pra nós, assim. O Rich convidou ele pra subir no palco, cantou junto, assim, e foi incrível. Não, e a gente sempre pensa assim, a gente vai tocar com um ídolo da nossa infância. Como é que vai ser isso? E no final da tour a gente tava comendo pizza com ele na frente da van. Pior, isso né? é absurdo, é impensável. Muito isso massa. Aconteceu, isso é demais, assim. E eu acredito que isso é uma força que só o punk rock consegue fazer. Foi legal, foi um intercâmbio bacana, né? Porque na banda dele tinha um cara da Argentina, a menina eu acho que é da Inglaterra, né? Sim. E... tava todo mundo ali, né, falando a mesma linguagem. Isso foi do caralho, assim. Foi demais. Pessoal, infelizmente temos pouco tempo aqui, mas acho que deu pra sacar um pouco de vocês. Acessem lá o site, né? Peço pra vocês passarem um serviço, uma última mensagem aí pro pessoal, pros fãs. Passem as plataformas, o contato, site, né? Notei que vocês têm site, poucas bandas têm site, né? O Instagram, tudo isso, né? Primeiramente aí, novamente agradecer, né? Hoje, sexta-feira, e vocês aqui conosco, é muito legal. Tô um pouco gripado ainda, mas vai passar essa gripe. E é isso, né? Valeu, pessoal. Depois vamos fazer uma sequência de som. O bate-papo vai subir por Spotify. O som é só para quem está prestigiando ao vivo. Quer escutar o som dos caras depois do programa? Aí você vai lá no Spotify dos caras. Né? Por causa do copyright, né? Porque derruba, né? Então lá no meu Spotify tem mais criatividade mesmo, né? Bate-papo, né? E lembrando que eu também tenho alguma coisa no YouTube ali, dei uma parada e tal, venho pra 3ª temporada talvez, ano que vem, né? Mas tá bem legal, tá? O canalzinho vai aos poucos, né? Porque na correria do dia a dia é muita coisa, né, pra fazer, né? Mas é bem interessante lá, deem uma olhada. Tudo isso no Linktree na bio, @giancarlo.frc. Certo, pessoal? Muito obrigado. Passem o serviço, recado final. Rotentix.
Hoje, agradecer aí o convite, foi bem legal participar do programa, né? A gente queria ter feito a entrevista aquele dia depois do show ali do Face to Face, mas tava aquela correria, né? Mas foi bem legal participar hoje, assim, num momento mais descontraído, falar bastante de música de uma forma geral, né? Então, assim, cara, conta sempre aí com a Rotentics para as próximas aí. Muito obrigado, Giancarlo, um prazer participar do programa, conversar contigo sobre a banda e sobre música. Então eu vou te agradecer e convidar a galera a seguir a Rotentics em todas as redes sociais. É @Rotentics. Muito obrigado, valeu galera, é isso aí. Agradecer imensamente, né, quem segue a banda de alguma maneira, né, quem curte a banda indo nos shows, quem compartilha o nosso conteúdo, quem curte as postagens, quem segue no Instagram, quem segue no Facebook, né, quem compra material oficial da banda quem também. Quem compra material da banda, camiseta, boné, adesivo, segue no YouTube também. A gente tem que agradecer muito essa galera que curte a banda e curte punk rock, porque a gente faz isso por eles, né? A gente se diverte e faz eles se divertirem. A gente acredita que o rock and roll ele não é só música, ele é um estilo de vida. Alternativo. Inscreva-se no YouTube e no Instagram, @giancarlo.frc. Rebeldia FM.